No início, quando o mundo era novo, havia um lindo paraíso chamado Éden. Estava cheio de flores coloridas, das frutas mais doces e do zumbido dos pássaros. Neste paraíso, Deus criou as duas primeiras pessoas, Adão e Eva. A vida no jardim era um dia interminável de brincadeiras e alegria. Adão e Eva exploraram este lugar maravilhoso, conversavam com os animais, descansaram à sombra das árvores maravilhosas e saborearam os frutos mais doces. Entre as inúmeras árvores do jardim, uma se destacava, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a Adão e Eva apenas uma regra: não comam do fruto desta árvore. Mas a curiosidade é uma coisa poderosa. Um dia, uma cobra sorrateira veio até Eva. Ela sussurrou um pensamento tentador: coma a fruta e você será tão sábio quanto Deus. Você saberá a diferença entre o bem e o mal. A fruta parecia tão atraente, tão deliciosa, e a promessa de sabedoria tão tentadora. Eva estendeu a mão, pegou a fruta e deu uma mordida. Ela deu um pouco para Adão, que também comeu. Mas no momento em que provaram a fruta, seus olhos se abriram de uma forma que não esperavam. Eles viam as coisas de maneira diferente e percebiam que haviam desobedecido a Deus. Quando Deus soube o que eles haviam feito, ficou profundamente triste com a desobediência deles. O resultado foi claro: não podiam mais ficar em Éden. Sair do parque foi difícil. Os portões de Éden fecharam-se atrás deles e pela primeira vez sentiram a dor da crueldade da vida. Fora do Éden, o mundo era difícil e indomável. Adão e Eva tiveram que aprender tudo do zero: como cultivar alimentos, construir abrigos e sobreviver aos elementos. A vida não é mais uma série de descobertas alegres, mas uma luta pela sobrevivência. Neste novo mundo, eles experimentaram todo o espectro da vida: alegria e tristeza, sucesso e fracasso, nascimento e morte. Tornaram-se pais, criando filhos que formariam suas próprias famílias, espalhando-se por todo o país. Durante sua jornada, Adão e Eva descobriram sua força e resiliência. Eles enfrentaram cada desafio com sabedoria crescente, aprendendo a se adaptar, a amar mais profundamente e a valorizar os momentos fugazes da vida. Eles ensinaram aos filhos histórias do Éden, a importância de fazer boas escolhas e de conviver com as consequências de suas ações. Olá, gente! Quero te convidar a assistir a história de Jesus, aquele que morreu por você. Há muito tempo atrás, nas antigas terras de Jerusalém, vivia um homem chamado Jesus, que era conhecido por seus ensinamentos de amor, bondade e da palavra de Deus. Pessoas de todo o mundo vieram ouvi-lo e testemunhar os milagres que ele realizou. No entanto, nem todos viam Jesus como uma força para o bem. Alguns dos líderes e professores da cidade sentiram-se ameaçados pela sua influência crescente e pelas verdades que proclamou. Eles planejaram prendê-lo, temendo a mudança que ele traria consigo. Um dos discípulos de Jesus, Judas, confuso e com medo, concordou em trair Jesus por 30 moedas de prata. Numa noite tranquila, enquanto Jesus orava no jardim do Getsêmani, Judas chegou com soldados. Ele cumprimentou Jesus com um abraço e sinalizou aos soldados quem deveriam prender. Jesus foi levado ao sumo sacerdote, onde foi confrontado com acusações e falsas testemunhas. Apesar da sua inocência, os líderes decidiram que Jesus era uma ameaça que precisava ser eliminada. Eles o levaram a Pôncio Pilatos, o governador romano, na esperança de que ele ordenasse a morte de Jesus. Pilatos questionou Jesus, mas não encontrou motivo para puni-lo. Mas a multidão, incitada pelos líderes, gritou que Jesus deveria ser crucificado. Pilatos, sentindo a pressão da multidão e não querendo tumulto, concordou relutantemente. Os soldados pegaram Jesus e zombaram dele, colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça e um manto roxo em volta de seus ombros, chamando-o brincando de Rei dos Judeus. Eles o conduziram, carregado com uma pesada cruz de madeira, pelas ruas até um lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira. Lá eles pregaram as mãos e os pés de Jesus na cruz e a ergueram. Enquanto estava ali, com uma dor inimaginável, Jesus orou pedindo perdão para aqueles que o injustiçaram e mostrou compaixão mesmo em seu sofrimento. Durante horas, Jesus ficou pendurado na cruz sob o sol escaldante, cercado por alguns seguidores fiéis e sua mãe de coração partido que assistia. Finalmente Jesus gritou: "Está consumado", e deu seu último suspiro. O céu escureceu e a terra tremeu como se lamentasse a perda do Filho de Deus.
O corpo de Jesus foi retirado da cruz por seus seguidores. Envolveram-no em linho e o colocaram num túmulo fechado com uma grande pedra. Guardas foram colocados do lado de fora para garantir que ninguém pudesse roubar seu corpo. 3 dias depois, algo maravilhoso aconteceu. As mulheres que seguiram Jesus visitaram seu túmulo, mas descobriram que a pedra havia sido removida e o túmulo estava vazio. Um anjo apareceu-lhes e disse: "Não tenham medo, pois sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele está ressuscitado." Após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e a muitos outros, provando que havia vencido a morte e oferecendo-lhes esperança de vida eterna. Ele instruiu seus seguidores a espalhar seus ensinamentos por todas as partes do mundo. Finalmente, Jesus ascendeu ao céu e prometeu que sempre estaria com eles em espírito. Seu sacrifício e ressurreição tornaram-se a pedra angular da fé cristã e simbolizaram o triunfo do amor e do perdão sobre o pecado e a morte. Olá, gente! Bora relembrar a história de Daniel na Cova dos Leões? Na antiga Babilônia, havia um homem chamado Daniel, conhecido por sua sabedoria e fé inabalável em Deus. 3 vezes por dia, Daniel abria a janela e sentava-se de joelhos para orar. Ele viveu na Babilônia, a grande cidade, onde serviu ao rei Dário, um governante poderoso. Daniel era tão bom no seu trabalho que o rei quis colocá-lo no comando de todo o reino. Mas nem todos ficaram felizes com isso. Alguns dos outros líderes invejavam Daniel e sabiam que ele era leal ao seu Deus, e orava a ele 3 vezes ao dia. Então eles fizeram um plano enganoso. Eles foram até o rei Dário e o convenceram a emitir uma lei declarando que durante 30 dias ninguém poderia orar a qualquer deus ou ser humano, exceto o rei. Eles sabiam que esta era a lei que Daniel nunca seguiria. Daniel, quando ouviu o decreto, não mudou. Com as janelas do quarto abertas, ele se ajoelhou e orou, como sempre fazia. Os oficiais, que estavam à espreita como sombras, pegaram-no em flagrante e o levaram perante o rei. Angustiado, o rei Dário percebeu que havia sido induzido a condenar seu conselheiro de maior confiança. No entanto, a lei não pode ser revogada. Com o coração pesado, Dário ordenou que Daniel fosse jogado na cova dos leões, esperando que seu Deus de alguma forma o salvasse. Enquanto a noite cobria a terra, Daniel foi levado para a cova dos leões. Eles eram fortes e ferozes, mas quando Daniel estava entre eles, uma calma tomou conta deles. Ele falou suavemente com os leões, sua voz como um farol constante na escuridão. Milagrosamente, os leões não o machucaram. Eles ficaram ao seu redor, sua ferocidade habitual substituída por uma presença pacífica. Durante toda a noite, o rei Dário vagou pelo seu palácio, sentindo-se inquieto. Ao amanhecer, ele correu para a cova e chamou Daniel ansiosamente. Das profundezas da cova, a voz de Daniel ergueu-se firme e calma. Ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e os leões não me fizeram mal. Com enorme alegria, Dário ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Não havia nenhum arranhão nele, porque a sua fé a preservou. Então, à luz da justiça, o rei ordenou que aqueles que conspiraram contra Daniel fossem jogados na cova dos leões. Desta vez, os leões não recuaram. Os conspiradores tiveram um fim rápido. O rei Dário emitiu um novo decreto. Ele declarou que as pessoas em todas as partes do seu reino deveriam respeitar o Deus de Daniel. A coragem e confiança de Daniel em Deus o protegeram dos leões. Sua história nos ensina a permanecer fiéis às nossas crenças, mesmo quando é difícil, e como a fé pode nos guiar nos momentos mais terríveis. Obrigado a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Foi assim que nasceu nosso Salvador Jesus. Há mais de 2000 anos, numa casa humilde de Nazaré, um anjo chamado Gabriel visitou uma jovem chamada Maria. Gabriel veio com uma notícia incrível. Maria, você terá um filho especial. Ele será o Filho de Deus, e você lhe dará o nome de Jesus. Maria disse: mas como isso poderia ser? Como isso aconteceria? O Espírito Santo virá sobre você. Com Deus todas as coisas são possíveis. Maria estava noiva de José. Quando José soube da gravidez de Maria, ficou confuso. Mas um anjo lhe apareceu em sonho, dizendo: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o filho dela vem do Espírito Santo. José acordou de seu sonho e sua mente estava repleta das palavras do anjo. Com o coração cheio de fé,
José foi até Maria. Ele prometeu estar ao seu lado, pronto para acolher e proteger esta criança milagrosa. Juntos, eles se prepararam para a jornada que os esperava. O imperador Augusto pediu a todos que voltassem para sua cidade natal, para que ele pudesse contar todas as pessoas. E assim Maria e José iniciaram uma longa viagem até Belém, a cidade de Davi, de onde José veio. Quando chegaram a Belém, a cidade estava fervilhando de atividade. Todas as pousadas estavam lotadas. Maria e José procuraram por toda parte um lugar para ficar. Por fim, um dos estalajadeiros disse: "Sinto muito, não há lugar na pousada, mas você pode ficar no estábulo lá fora." Naquela noite, num humilde estábulo rodeado de animais, Maria deu à luz a Jesus. Ela o envolveu em um pano e o colocou na manjedoura. Nos campos próximos, os pastores vigiavam os seus rebanhos. De repente, os anjos apareceram e iluminaram o céu, anunciando: "Esta noite em Belém nasceu para você um Salvador. Você o encontrará deitado na manjedoura." Ao longe, os magos viram uma estrela brilhante no céu. Era um sinal de algo incomum. Eles seguiram a estrela, sabendo que ela os levaria a um novo rei. Os pastores correram para Belém e encontraram o menino Jesus na manjedoura, como disseram os anjos. Os magos também vieram trazendo presentes de ouro, incenso e mirra. O nascimento de Jesus foi um começo humilde para um rei. Sua história de amor, esperança e alegria foi compartilhada em todo o mundo. Isso nos lembra que as coisas mais preciosas geralmente começam da maneira mais simples. Obrigado por assistir. Há muito tempo, quando o mundo não era tão gentil e bom como é hoje, vivia um homem chamado Noé. Ao contrário das pessoas ao seu redor, Noé tinha um bom coração e vivia uma vida repleta de bondade em um mundo marcado pela maldade e injustiça. A terra estava cheia de pessoas egoístas e cruéis que causavam dor e sofrimento, mas Noé era diferente. Ele cuidava dos outros, vivia com retidão e prosperava em meio a tantas dificuldades. Um dia, Noé recebeu uma mensagem especial de Deus. Deus estava triste com a condição da terra e decidiu enviar um grande dilúvio para purificá-la. Porém, Deus viu a bondade de Noé e decidiu salvá-lo, juntamente com sua família e as criaturas da terra. Deus deu a Noé a tarefa de construir um enorme barco, uma arca grande o suficiente para abrigar sua família e servir como um refúgio seguro para os animais. Apesar da descrença e ser ridicularizado pelos outros, Noé trabalhou incansavelmente para construir a arca gigantesca. De forma extraordinária, pares de todos os tipos de animais chegaram: leões, elefantes, pássaros e até minúsculos insetos. Como se fossem guiados por um poder misterioso, eles se dirigiram à arca, prontos para encontrar abrigo contra o dilúvio iminente. Então, a chuva começou. O que começou como uma garoa, rapidamente se transformou em uma chuva torrencial, cobrindo a terra com água. Seguros na arca, Noé, sua família e os incontáveis animais flutuavam sobre as águas que subiam. A arca era um santuário lotado e movimentado, cheio de sons de animais. Noé e sua família assumiram a monumental tarefa de cuidar deles, garantindo que todas as criaturas fossem alimentadas e mantidas seguras durante o tempo na arca. Depois de semanas, Noé enviou uma pomba em busca de terra firme. Na primeira viagem, ela retornou com o bico vazio, mas na segunda trouxe consigo um ramo de oliveira, sinalizando que a terra estava próxima e as águas estavam recuando. Por fim, a arca pousou no topo de uma montanha, enquanto a água recuava lentamente. Noé abriu a arca e permitiu que os animais e sua família saíssem de volta ao mundo, renovados e prontos para um novo começo. Como promessa de que a terra nunca mais seria inundada, Deus criou um arco-íris no céu. Esse arco-íris era um símbolo vivo de esperança e marcou um novo capítulo para Noé, sua família e todas as criaturas da terra. Há muito tempo e Sansão nasceu. Um anjo veio e falou: Deus já te deu um menino forte, um nazireu fiel. Nunca cortou o cabelo, ele tem poder do céu. Sansão, Sansão, forte como um leão. Com as mãos derrotou todo o mal que encontrou. Sansão, Sansão, com seu grande coração, lutou contra o inimigo, com força e com razão.
Dalila apareceu, e o segredo de Sansão ela descobriu. Seu cabelo cortaram, sua força se foi, mas Deus ouviu sua prece, sua força voltou. No tempo cheio, Sansão orou com fé, pediu a Deus a força que uma vez já teve e empurrou os pilares com todo o seu poder. E assim salvou o seu povo, e a história fez valer. Sansão, Sansão, forte como um leão, com as mãos derrotou todo o mal que encontrou. Sansão, Sansão, com seu grande coração, lutou contra o inimigo, com força e com razão. Sansão nos ensina a nunca desistir, mesmo nos momentos difíceis, Deus vai nos ouvir. Com coragem e fé, vamos sempre vencer, como Sansão fez, com força pra valer. Há muito tempo atrás, no Egito, havia um bebê chamado Moisés. Ele nasceu numa época em que a vida era difícil para o seu povo, os israelitas. O faraó, que era rei no Egito, estava com medo do seu número crescente. Então, ele estabeleceu uma regra maligna. Todos os meninos dos israelitas tinham que ser levados embora. Mas a mãe de Moisés não queria que algo assim acontecesse com seu bebê. Então ela elaborou um plano ousado. Ela colocou Moisés em uma cesta e cuidadosamente o colocou entre os juncos ao longo do rio Nilo. A filha do faraó encontrou o cesto enquanto tomava banho no rio. Ela sentiu pena do bebê chorando e decidiu cuidar dele. Assim, Moisés cresceu no palácio do faraó como um príncipe egípcio, embora na verdade fosse um israelita. À medida que Moisés crescia, ele viu como o faraó tratava mal os israelitas. Eles tiveram que trabalhar duro e muitas vezes foram espancados. Isso irritou Moisés. E um dia ele matou um guarda egípcio que estava espancando um escravo israelita. Depois ele teve que deixar o Egito. Então ele fugiu para uma terra distante e viveu lá por muitos anos. Então algo incrível aconteceu. Deus falou com Moisés de uma sarça ardente que não queimava. Deus ordenou a Moisés que voltasse ao Egito e pedisse ao faraó que libertasse os israelitas. Voltar ao Egito não foi fácil. Faraó não quis ouvir Moisés. Então Deus enviou 10 pragas para convencer o faraó. Havia sapos, besouros por toda parte e até escuridão durante o dia. Finalmente, após a última e mais triste praga, o faraó concordou em libertar o povo israelita. Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito. Mas a jornada deles ainda não havia terminado. Quando chegaram ao Mar Vermelho, o faraó mudou de ideia e os perseguiu com seu exército. Mas Moisés confiou em Deus. Ele estendeu a mão e algo incrível aconteceu. O mar se dividiu em 2 e os israelitas marcharam em terra firme. Uma vez seguros, o mar voltou ao normal e o exército do faraó não pôde mais segui-los. Moisés e os israelitas foram finalmente livres. Eles viajaram muito tempo para chegar a uma montanha especial chamada Sinai. Lá Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, regras importantes para a vida e boas interações uns com os outros. A vida de Moisés foi cheia de aventuras e maravilhas. Ele começou como um bebê em uma cesta e se tornou um grande líder que ajudou seu povo a encontrar a liberdade e mostrou-lhes o caminho para viver de maneira gentil e justa. Há muito tempo atrás, na terra de Israel, vivia um menino chamado Davi. Ele era o caçula de 8 irmãos e morava na cidade de Belém. Davi não era um garoto qualquer. Ele tinha uma tarefa especial: cuidar das ovelhas de seu pai. Ele passava dias e noites nos campos, garantindo que nenhum dano lhes acontecesse. Não foi uma tarefa fácil, especialmente quando o perigo espreitava. Leões e ursos muitas vezes tentavam capturar as ovelhas, mas Davi era corajoso. Com apenas seu cajado e sua funda, ele os afastou e protegeu seu rebanho. Quando não estava com suas ovelhas, Davi gostava de tocar harpa. Ele tocava tão lindamente que até os pássaros paravam para ouvir. Um dia, um homem sábio chamado Samuel visitou a casa de Davi. Deus havia dito a Samuel que Davi seria o futuro rei de Israel. Então Samuel ungiu Davi, o que significa que ele escolheu Davi para um papel muito importante. Enquanto isso, num vale não muito distante, um enorme problema crescia. Os israelitas e os seus inimigos, os filisteus, prepararam-se para a batalha. Os filisteus tinham um guerreiro gigante chamado Golias. Ele era mais alto que qualquer homem e mais forte que qualquer urso.
Todos os dias Golias pedia aos israelitas que enviassem um guerreiro para combatê-lo, mas todos tinham muito medo. Um dia Davi foi levar comida para seus irmãos que estavam no exército israelita. Quando viu Golias, não conseguiu acreditar que todos tinham medo dele. Davi disse: Eu lutarei contra Golias. Deus me protegeu de leões e ursos enquanto eu guardava minhas ovelhas. Ele vai me proteger agora. O rei deu a Davi uma armadura, mas era pesada demais. Então Davi decidiu usar apenas a sua funda e algumas pedras. Enquanto Golias atacava, Davi pegou uma pedra, colocou-a na funda e balançou-a com toda a força. A pedra voou pelo ar e atingiu Golias bem na testa. Golias caiu no chão e Davi venceu. A bravura de Davi mostrou que não importa quão pequeno você seja, você pode superar grandes desafios com fé e coragem. E este menino Davi se tornaria um dos maiores reis de Israel. Espero que tenhas gostado. Nos vemos na próxima aventura. Há muito tempo, na terra onde Jesus nasceu, governava um rei chamado Herodes. O rei Herodes era conhecido por seus magníficos edifícios e cidades, mas também era conhecido por algo menos magnífico: seu medo de perder o poder. Quando Jesus nasceu em Belém, uma estrela brilhante apareceu no céu. Os sábios do Oriente viram esta estrela e sabiam que ela significava que um novo rei, o Rei dos Reis, havia nascido. Eles queriam encontrar e adorar esse novo rei, então viajaram para Jerusalém e procuraram por ele. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou muito perturbado. Herodes não queria que ninguém ocupasse seu lugar como rei. Então, ele reuniu todos os principais sacerdotes e perguntou-lhes onde havia nascido o Messias. Eles lhe disseram: em Belém da Judéia. O rei Herodes convocou secretamente os magos para descobrir exatamente quando a estrela havia aparecido. Ele lhes disse para encontrar a criança e reportá-la a ele para que ele também pudesse adorá-lo. Mas Herodes não queria realmente adorar o novo rei. Ele queria se livrar dele. Os magos partiram seguindo a estrela até que ela parou sobre um estábulo, casa onde dormiam os animais. Quando viram Jesus com sua mãe Maria, curvaram-se e adoraram-no. Eles também deram presentes a Jesus como ouro, incenso e mirra. Mas quando chegou a hora de voltar para o rei Herodes, eles foram avisados em sonho para não voltarem para ele, e então voltaram para sua terra por outro caminho. Quando Herodes percebeu que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Ele deu ordem para matar todos os meninos de Belém que tivessem 2 anos ou menos. Este terrível ato mostrou até onde Herodes iria para proteger seu trono. Porém, Deus protegeu Jesus do plano de Herodes. Um anjo apareceu em sonho a José e disse: levante-se, pegue o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique aí até que eu lhe avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José fez exatamente o que o anjo disse. Eles fugiram para o Egito e lá permaneceram até o dia da morte de Herodes. A parábola do semeador. Um dia, Jesus estava contando uma história para muitas pessoas que estavam ouvindo. Ele disse: um agricultor saiu para plantar sementes. Enquanto ele jogava as sementes, algumas caíram no caminho. Mas logo os passarinhos vieram e comeram as sementes que estavam no chão. Outras sementes caíram em um lugar cheio de pedras. Essas sementes cresceram um pouquinho, mas quando o sol ficou muito quente, elas secaram e morreram porque não tinham raízes fortes. Outras sementes caíram no meio de espinhos. Os espinhos cresceram mais rápido e sufocaram as plantinhas, que não conseguiram crescer. Mas algumas sementes caíram em um solo bem bom e fértil. Elas cresceram fortes e deram muitos frutos, 100, 60 e 30 vezes mais. Depois de contar essa história, Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos de Jesus ficaram curiosos e perguntaram o que a história queria dizer. Então, Jesus explicou: quando o agricultor joga as sementes, é como quando a palavra de Deus é ensinada. Aquelas sementes que caíram no caminho e foram comidas pelos passarinhos representam as pessoas que ouvem sobre Deus, mas não entendem. O inimigo vem e tira a palavra de seus corações. As sementes que caíram no solo pedregoso são como as pessoas que escutam a palavra de Deus e ficam felizes por um tempinho. Mas, quando algo difícil acontece, como problemas ou perseguições, elas desistem porque não têm raízes fortes. As sementes que caíram entre os espinhos representam as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas estão tão preocupadas com as coisas deste mundo, como dinheiro e fama,
que não deixam a palavra crescer em seus corações. Agora, as sementes que caíram no solo bom representam as pessoas que ouvem a palavra de Deus, a entendem e deixam que ela cresça em seus corações. Elas vivem de acordo com o que aprenderam e dão muitos frutos, como bondade, amor e obediência a Deus. Essa história que Jesus contou é muito especial. Ela nos ensina que a palavra de Deus, que é como uma semente, pode crescer no coração de cada um de nós. Mas, para isso acontecer, precisamos ser como o solo bom. Isso significa que devemos ouvir a palavra de Deus, entendê-la e viver de acordo com o que ela nos ensina. Quando deixamos a palavra de Deus crescer dentro de nós, somos transformados em crianças mais bondosas, amorosas e obedientes. E como uma árvore que dá muitos frutos, também vamos espalhar coisas boas por onde passarmos, ajudando outras pessoas a conhecerem o amor de Deus. Então, vamos sempre cuidar do nosso coração, ouvindo e praticando o que Jesus nos ensina, para que possamos ser como o solo fértil que dá muitos frutos. A parábola da ovelha perdida. Jesus estava ensinando muitas pessoas e contou uma história para mostrar o quanto Deus ama cada um de nós. Ele disse: imagina que você é um pastor e tem 100 ovelhas. Todos os dias você cuida muito bem delas, leva para o pasto e as protege. Mas um dia você percebe que uma ovelhinha se perdeu. O que você faria? Deixaria as 99 ovelhas que estão seguras no campo e sairia à procura da ovelhinha que se perdeu? Claro que sim. Você iria procurar por toda parte, entre as montanhas e os arbustos, até encontrar a ovelha perdida. E quando finalmente encontrasse, ficaria tão feliz que colocaria a ovelha nos ombros e a levaria de volta para casa. Quando chegasse em casa, chamaria todos os seus amigos e vizinhos e diria: venham comemorar comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. Do mesmo jeito, há mais alegria no céu por uma só pessoa que se arrepende e volta para Deus, do que por 99 pessoas que já estão com Deus e não precisam de arrependimento. Depois de contar essa linda história, Jesus explicou que a ovelha perdida representa cada pessoa que se afasta de Deus. Às vezes, nos perdemos fazendo coisas erradas ou quando nos afastamos dos ensinamentos de Jesus. Mas Deus nunca desiste de nós. Ele nos ama tanto que está sempre procurando por nós, querendo que voltemos para perto dele. Quando uma pessoa que estava longe de Deus se arrepende e volta, o céu inteiro faz uma grande festa de alegria, porque cada um de nós é muito importante para Deus, assim como a ovelhinha perdida era importante para o pastor. Essa parábola nos ensina uma lição maravilhosa. Ela nos mostra que Deus ama a cada um de nós de maneira muito especial. Não importa o que aconteça, se algum dia nos sentirmos perdidos ou longe de Deus, Ele estará nos procurando, como o pastor que saiu em busca da sua ovelha. E quando voltamos para Ele, todo o céu se alegra, porque somos preciosos para Deus. Então, vamos ficar sempre pertinho de Jesus, sabendo que Ele é o bom pastor que cuida de nós com muito carinho. A parábola do bom samaritano. Um dia, um especialista na lei perguntou a Jesus: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu com outra pergunta: O que está escrito na lei de Deus? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com toda a mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas o homem queria saber mais e perguntou: E quem é o meu próximo? Foi aí que Jesus contou esta história. Certo homem estava viajando de Jerusalém para Jericó. No caminho, ele foi atacado por ladrões que o espancaram, roubaram tudo o que ele tinha e o deixaram quase morto na estrada. Ele estava ferido e precisava de ajuda. Por acaso, um sacerdote, um homem que trabalhava no templo, estava passando por aquele caminho. Mas quando ele viu o homem machucado, ele atravessou para o outro lado da estrada e foi embora sem ajudar. Depois, um levita, um ajudante do templo, também passou por aquele caminho. Ele olhou para o homem ferido, mas também atravessou para o outro lado e seguiu seu caminho sem fazer nada. Por fim, um samaritano passou pelo mesmo lugar. Agora, os samaritanos e os judeus não se davam bem, mas quando o samaritano viu o homem machucado, ele sentiu muita compaixão. Ele se aproximou, tratou as feridas do homem com óleo e vinho, colocou-o em seu próprio animal e o levou até uma hospedaria. Lá, ele cuidou do homem durante toda a noite.
No dia seguinte, o samaritano deu dinheiro ao dono da hospedaria e disse: "Cuide dele. Quando eu voltar, vou pagar qualquer outro gasto que você tiver com ele." Depois de contar essa história, Jesus perguntou ao especialista na lei: "Qual dos 3 homens você acha que foi o próximo daquele que foi atacado pelos ladrões?" O homem respondeu: "Aquele que teve compaixão dele." Então, Jesus disse: "Vá e faça o mesmo." A parábola do bom samaritano nos ensina uma lição muito importante. Todos nós devemos amar e ajudar o próximo, não importa quem seja. O sacerdote e o levita, que deveriam ser bons exemplos, passaram pelo homem machucado e não o ajudaram. Mas o samaritano, que ninguém esperava que ajudaria, mostrou compaixão e cuidou do homem ferido. Jesus quer nos ensinar que nosso próximo é qualquer pessoa que precisa de ajuda, não importa de onde ela vem ou quem ela é. Devemos ser bondosos e ajudar os outros sempre que pudermos, assim como o bom samaritano fez. Então, crianças, sempre que vocês virem alguém precisando de ajuda, lembrem-se dessa história e façam o que puderem para ser como o bom samaritano. Uma pessoa cheia de bondade, amor e compaixão. A parábola do rico insensato. Jesus contou essa parábola para ensinar sobre o perigo de colocar a confiança nas riquezas e esquecer de Deus. Ele começou dizendo: "Havia um homem muito rico que tinha uma grande fazenda. Um dia, a colheita dele foi tão boa que ele não tinha lugar suficiente para guardar toda aquela comida e os grãos que tinha colhido. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar toda essa colheita." Então ele teve uma ideia: "Já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros pequenos e construir outros bem maiores. Assim, terei espaço para guardar toda a minha colheita e todos os meus bens. Depois, vou dizer a mim mesmo: agora tenho muitas riquezas guardadas para muitos anos. Vou descansar, comer, beber e aproveitar a vida." Mas Deus disse ao homem: "Seu tolo, esta noite mesmo você vai morrer. E tudo o que você guardou, para quem ficará?" Depois de contar essa história, Jesus explicou: "Assim acontece com quem acumula riquezas para si, mas não é rico para com Deus." A parábola do rico insensato nos ensina que as coisas deste mundo, como dinheiro e bens, não são a coisa mais importante. O homem da história ficou tão preocupado em guardar tudo para ele que se esqueceu de ser generoso e de agradar a Deus. Ele pensava apenas em si mesmo e nas coisas que poderia aproveitar, mas não pensava em fazer o bem para os outros ou em ser grato a Deus. Jesus nos ensina que, mais importante do que ter muitas coisas, é ter um coração bom, que ama a Deus e ao próximo. Quando somos bondosos e pensamos nos outros, estamos juntando tesouros no céu, onde eles nunca acabarão. Lembrem-se, crianças, ser rico de verdade é ter o amor de Deus no coração e ser uma pessoa generosa, que pensa nos outros e vive para agradar a Deus. Há muito tempo atrás, na terra de Israel, vivia um menino chamado Davi. Ele era o caçula de 8 irmãos e morava na cidade de Belém. Davi não era um garoto qualquer. Ele tinha uma tarefa especial: cuidar das ovelhas de seu pai. Ele passava dias e noites nos campos, garantindo que nenhum dano lhes acontecesse. Não foi uma tarefa fácil, especialmente quando o perigo espreitava. Leões e ursos muitas vezes tentavam capturar as ovelhas, mas Davi era corajoso. Com apenas seu cajado e sua funda, ele os afastou e protegeu seu rebanho. Quando não estava com suas ovelhas, Davi gostava de tocar harpa. Ele tocava tão lindamente que até os pássaros paravam para ouvir. Um dia, um homem sábio chamado Samuel visitou a casa de Davi. Deus havia dito a Samuel que Davi seria o futuro rei de Israel. Então Samuel ungiu Davi, o que significa que ele escolheu Davi para um papel muito importante. Enquanto isso, num vale não muito distante, um enorme problema crescia. Os israelitas e os seus inimigos, os filisteus, prepararam-se para a batalha. Os filisteus tinham um guerreiro gigante chamado Golias. Ele era mais alto que qualquer homem e mais forte que qualquer urso. Todos os dias Golias pedia aos israelitas que enviassem um guerreiro para combatê-lo, mas todos tinham muito medo. Um dia Davi foi levar comida para seus irmãos que estavam no exército israelita. Quando viu Golias, não conseguiu acreditar que todos tinham medo dele. Davi disse: "Eu lutarei contra Golias. Deus me protegeu de leões e ursos enquanto eu guardava minhas ovelhas. Ele vai me proteger agora."
O rei deu a Davi uma armadura, mas era pesada demais. Então Davi decidiu usar apenas a sua funda e algumas pedras. Enquanto Golias atacava, Davi pegou uma pedra, colocou-a na funda e balançou-a com toda a força. A pedra voou pelo ar e atingiu Golias bem na testa. Golias caiu no chão e Davi venceu. A bravura de Davi mostrou que não importa quão pequeno você seja, você pode superar grandes desafios com fé e coragem. E este menino Davi se tornaria um dos maiores reis de Israel. Espero que tenhas gostado. Nos vemos na próxima aventura. A parábola do semeador. Um dia, Jesus estava contando uma história para muitas pessoas que estavam ouvindo. Ele disse: um agricultor saiu para plantar sementes. Enquanto ele jogava as sementes, algumas caíram no caminho. Mas logo os passarinhos vieram e comeram as sementes que estavam no chão. Outras sementes caíram em um lugar cheio de pedras. Essas sementes cresceram um pouquinho, mas quando o sol ficou muito quente, elas secaram e morreram porque não tinham raízes fortes. Outras sementes caíram no meio de espinhos. Os espinhos cresceram mais rápido e sufocaram as plantinhas, que não conseguiram crescer. Mas algumas sementes caíram em um solo bem bom e fértil. Elas cresceram fortes e deram muitos frutos, 100, 60 e 30 vezes mais. Depois de contar essa história, Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos de Jesus ficaram curiosos e perguntaram o que a história queria dizer. Então, Jesus explicou: quando o agricultor joga as sementes, é como quando a palavra de Deus é ensinada. Aquelas sementes que caíram no caminho e foram comidas pelos passarinhos representam as pessoas que ouvem sobre Deus, mas não entendem. O inimigo vem e tira a palavra de seus corações. As sementes que caíram no solo pedregoso são como as pessoas que escutam a palavra de Deus e ficam felizes por um tempinho. Mas, quando algo difícil acontece, como problemas ou perseguições, elas desistem porque não têm raízes fortes. As sementes que caíram entre os espinhos representam as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas estão tão preocupadas com as coisas deste mundo, como dinheiro e fama, que não deixam a palavra crescer em seus corações. Agora, as sementes que caíram no solo bom representam as pessoas que ouvem a palavra de Deus, a entendem e deixam que ela cresça em seus corações. Elas vivem de acordo com o que aprenderam e dão muitos frutos, como bondade, amor e obediência a Deus. Essa história que Jesus contou é muito especial. Ela nos ensina que a palavra de Deus, que é como uma semente, pode crescer no coração de cada um de nós. Mas para isso acontecer, precisamos ser como o solo bom. Isso significa que devemos ouvir a palavra de Deus, entendê-la e viver de acordo com o que ela nos ensina. Quando deixamos a palavra de Deus crescer dentro de nós, somos transformados em crianças mais bondosas, amorosas e obedientes. E como uma árvore que dá muitos frutos, também vamos espalhar coisas boas por onde passarmos, ajudando outras pessoas a conhecerem o amor de Deus. Então, vamos sempre cuidar do nosso coração, ouvindo e praticando o que Jesus nos ensina, para que possamos ser como o solo fértil que dá muitos frutos.